Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje gravar um vídeo, né? Na verdade, assim, muito importante. Eu queria ter mais propriedade no assunto pra falar, saber melhor pra falar pra vocês, mas assim, eu não achei nenhuma matéria específica no Google, não achei em lugar nenhum, praticamente. Só que eu achei que é um assunto que deveria ser mais abordado e a gente precisaria saber, ter mais informação sobre isso, né? Por sorte, justo hoje, o meu tio viu, eu postei ontem, né, postei no Instagram e no Facebook falando sobre esse assunto. E eu tenho um tio que é bombeiro e ele acabou me ligando agora à tarde. E aí falei, nossa, graças a Deus, porque pelo menos ele tentou me explicar mais ou menos o porquê. E eu consegui entender um pouco. Então eu vou falar mais ou menos o que ele tentou me explicar e o que a médica falou pra mim. Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando a questão de o porquê que o cabelo pode pegar fogo quando você faz alguma cirurgia. E quais tipos de cabelo e o que tanto acontece esse tipo de acidente. Então espero que vocês gostem, venham comigo, se inscreva no canal antes que eu esqueça, porque às vezes eu esqueço de falar. Curtem o vídeo, compartilhem, porque essa informação é muito importante. E é isso. Então, gente, seguinte, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, né? Eu pretendo postar muito rápido esse vídeo, então até vou tentar falar meio rápido pra eu já editar e subir o vídeo. Mas assim, ontem, no dia 3, vou falar, tipo, se eu fosse postar um dia depois, 2, mas enfim, eu não sei o dia que eu vou postar, então eu vou estar falando sobre o que aconteceu comigo ontem. Eu tô de 39 semanas de gestação e ontem eu passei o dia inteiro tendo bastante contrações. Então tá tudo preparado, a mala já tá preparado, as coisas estão tudo certo, né? E aí a minha mãe falou, começa a cronometrar as contrações que você vai ter. Aí eu abaixei um aplicativo no meu celular e comecei a cronometrar. Aí as contrações chegaram a ficar de 7 em 7 minutos. Só que já faz vários dias que eu tenho ido fazer caminhada, exercício na bola. Acabou quebrando minha máquina de lavar essa semana, então eu lavei um monte de roupa na mão. Então, tipo assim, eu não parei 1 minuto. Aí eu falei até pra minha mãe, eu falei, ai mãe, não sei, não tô sentindo que seja hoje, né? Porque eu acho que deve estar acontecendo isso porque eu tô me movimentando demais, tô fazendo muita coisa. Ela falou, não, mas é bom cronometrar, porque de 7 em 7 minutos, geralmente já é processo de trabalho de parto. Eu falei, beleza, então. Daí eu comecei a cronometrar, foi ficando de 7 em 7, de 6 em 6, e ficou de 6 em 6 um bom período, tipo 1 hora e pouco. Nesse período de tempo, minha mãe tava chegando do serviço, tava eu e minha esposa aqui em casa, e aí ela falou pra mim que se ela chegasse aqui em casa, né, ela iria levar no médico, nem pra que fosse pra fazer um exame de toque, ver como o coraçãozinho do bebê tá, né, que era importante ir. Que agora, 39 semanas, a gente tem que ficar mais em sinal de alerta. Aí eu esperei minha mãe chegar, tomei um banho, tudo, me arrumei e fui. Fui bem sossegada pro hospital. Chegando lá, eles fizeram um exame do coraçãozinho, tava tudo certo, o cardio dela e tal. E por incrível que pareça, durante 20 minutos, que é o exame geralmente de cardio, a menina não deu uma contração. Tipo, eu fiquei muito brava, falei, eu não acredito. Eu passei o dia inteiro, desde de manhã, tendo contração. E agora, na hora do exame, ela não deu nem sinal de vida, ela só ficou se mexendo. Aí eu falei, beleza, né? A médica olhou, a enfermeira olhou, quer dizer, falou, ah, mãe, não teve nenhuma contração. Eu falei, ah, novidade, porque não é a primeira vez que eu vou no hospital e chega lá, tipo, eu tô tendo contração o dia inteiro, chega lá, acabou a contração. Aí eu esperei pra passar com a médica e a médica passou pra mim, né, me chamou, me examinou, fez o exame de toque. Deu lá que eu tava com 1,5 centímetros só de dilatação. Então, tipo assim, ela falou, mãe, não é trabalho de parto. Você pode ser que você deve ter ficado bem agitada essa semana e tal. Por isso que é contrações de treinamento, mas é bom ficar atenta, não sei o que e tal. Aí, beleza. Eu tava, isso ela falando comigo, eu colocando a roupa de volta. Porque ela fez o exame de toque. Ela passou um negócio lá, que eu não sei o nome, pra ver a cor do líquido. Porque eu falei que eu tive um pouco de perca de líquido, né? E aí ela pegou e pediu pra mim sentar na cadeira, assim. E eu sentei lá e ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu vi aqui no seu prontuário que você já teve um filho e você teve uma cesárea. Aí eu falei sim, daí ela me perguntou o motivo da cesárea, né?
pra quem não sabe, eu nunca contei aqui no canal também, eu tive uma negligência médica e o meu filho precisou ser cesárea. Por conta que a minha bolsa estourou, eu cheguei no hospital, eu não tinha contrações, era à noite, os médicos falaram que eles não induziam o parto naquele horário e falaram, mãe, você não tem contração? Pode deitar e ficar tranquila. Amanhã a gente induz melhor durante o dia. Só que eu tive aquela bolsa rota que fala que, tipo, quando vaza um pouquinho, o bebê encaixa e não sai tudo líquido, ficou um pouco de líquido. Quando eles fizeram um exame de toque em mim, saiu todo o líquido. Então, tipo, o período que eu fiquei deitada dormindo, que eu acabei dormindo por não ter dor, o líquido saiu inteiro. Quando chegou de manhã, o bebê já não tinha mais líquido, já não tinha mais oxigênio praticamente dentro da barriga. E acabou que eu tive que correr pra cesárea. Eles fizeram uma cesárea rapidão. Então, tipo assim, eu não tive dor nenhuma antes do trabalho. No trabalho de parto, não tive nada. Então, eu precisei fazer cesárea de emergência. E aí, a médica ontem, né, falou pra mim assim, eu vi que você teve uma cesárea, me perguntou o motivo, eu contei pra ela como foi, tudo. Até quando eu falo pros médicos o que aconteceu, eles ficam espantados, porque onde eu tive meu filho, não é maternidade. Então, assim, eles têm, né, lá é um pronto-socorro que tem partos, mas não tem aquele cuidado que eles têm na onde eu vou ter agora. Que até, assim, é uma maternidade aqui em Sorocaba, é uma maternidade particular que ela tem convênio com o SUS. E todas as vezes que eu fui lá, tipo, eu não peguei um médico, um enfermeiro que me tratasse mal. Sim, eu sou muito bem tratada lá, tipo, muito. Eles têm um cuidado muito, muito grande. E aí, a médica falou assim, então, mãe, eu preciso falar pra você, né, que tem um perigo muito grande você ficar com essas tranças. Aí, tipo, eu tinha ouvido falar, meio por cima, né, sobre esse assunto, só que eu não procurei saber, tipo, eu meio que falei, acho que não deve ser, né, nunca ouvi falar disso. E aí, eu, mesmo assim, teimosa, fui lá e fiz. Aí, ontem a médica virou pra mim e falou assim, mãe, a gente usa o bisturi elétrico na cirurgia e como eu vi que você já tem uma cesárea, as chances de você ter outra é 50% de chances de chegar aqui a gente precisar de fazer outra cesárea. Então, assim, se a gente precisar ter alguma intervenção, tiver que mandar você pra cirurgia, a gente vai ter que arrancar seu cabelo de emergência e tal, e pode ser que estrague o seu de baixo. Então, assim, não é legal. Eu aconselho você, como você já tá começando a ter dilatação e já tá dando indícios de trabalho de parto, já tá chegando na fase realmente final, você ir pra sua casa e tirar seu cabelo, tirar o mega hair. Ela me perguntou se era sintético, eu falei que sim, né? Porque, na verdade, eu transei com aquele cabelo jumbo. E aí ela me disse isso. E ela ainda me falou, ainda eu tentei conversar um pouco, porque eu queria entender sobre o assunto, né? E ela falou assim, mãe, o que tem acontecido muito? As mamães agora, elas querem vir parir super lindas, maravilhosas, que é o direito de vocês. Isso é lógico, a gente não quer aparecer na foto lá, a primeira fotinha com o bebê, né, toda bagunçada, cabelo bagunçado, tal, sem maquiagem. Só que assim, as mamães ultimamente andam colocando cílios fio a fio pra ir ter neném. Elas andam colocando trança pra ir ter neném, elas andam colocando mega hair pra ir ter neném. E aí a gente fala, tipo assim, parece ruindade dos médicos, né? A médica chegar e falar assim, tira o cabelo, né? Só que não é ruindade, por quê? Porque o bisturi elétrico, ele pode pegar fogo. E aí, como eu falei pra vocês, hoje meu tio me ligou e ele é bombeiro e ele me falou por que que pega fogo. E realmente, o cabelo sintético, ele tem um material que ele tem um índice muito grande de combustão, acho, uma coisa assim. Um óleo que ele pode pegar fogo mesmo. Então é muito perigoso, é muito sério. Assim como o cabelo sintético tem esse óleo e esses negócios de que pode pegar fogo, os cílios também tem isso. E ela até me falou sobre as máscaras agora, como a gente tá em pandemia, tem umas máscaras que tem um ferrinho que geralmente encaixa certinho no nariz. Encaixa aqui no nariz. Tem umas que tem uns ferrinhos aqui que ela fica bem firminha. E nem esse tipo de máscara pode ser usado em cirurgia. Porque até esse ferrinho, ele pode ser condutor de eletricidade e pega fogo. Então, assim, foi um assunto que eu fiquei chocada. Na verdade, eu falei assim, gente, eu não imaginava que era pra tanto. Acabei achando uma matéria de uma moça, de uma senhora que foi fazer cirurgia, não era nem pra ter neném, era uma cirurgia normal. Era uma cirurgia, acho que daqueles negócios de perna, de varizes. E ela teve queimadura de 2º grau.
por conta do bisturi e por conta do cabelo. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei uma coisa muito interessante. Falei, gente, eu não vi em lugar nenhum falando sobre esse assunto e eu acho muito importante. Porque imagine só o quanto de mães a gente corre esse risco, a gente não sabe. Que nem a médica ainda me deu esse alerta, ainda conversou comigo e me explicou. Agora, a maioria dos hospitais, eles não falam, eles não tem esse negócio, tipo assim, vou falar que ela precisa tirar o mega hair, que ela precisa tirar a trança, que ela precisa tirar esses cílios pra vir ter neném. Nenhum médico faz isso, tipo, geralmente não faz. Então eu achei muito importante, muito interessante falar sobre esse assunto. Eu não sou expert no assunto, eu não sei, na verdade, totalmente sobre o assunto. Mas o que passaram pra mim e o que eu procurei saber, eu preferi, tipo, passar pra vocês, pra não acontecer nenhum acidente, porque pode acontecer. Igual a médica falou, mãe, se eu soubesse que você ia chegar aqui e ter um parto normal, sem intervenções, sem ter que usar bisturi, sem ter que usar nada, eu ia falar, pode ficar, seu cabelo tá lindo. Só que a gente não sabe. Então, assim, não adianta a gente ir lá, as pessoas perguntam assim, o que vai ser seu parto? Vai ser normal. A gente acha que é normal, a gente acha que vai ser normal. A gente vai preparada pra ter um parto normal. Se fosse um parto normal, sem intervenções, sem problema nenhum, realmente não teria problemas, tá? A médica deixou bem claro pra mim. Mas no meu caso, que já tive uma cesariana e que já tenho probabilidade de ter outra cesariana, a médica me aconselhou a realmente tirar o cabelo. Ela falou, eu não vou falar pra você que é certeza que seu cabelo vai pegar fogo, porque a gente não sabe, né? Eles colocam toquinho, eles colocam coisa de segurança, tudo. Mas assim, ela disse, as chances são muito grandes. Então, se você tem 1% de chance de seu cabelo pegar fogo, é melhor tirar do que ter esse 1% e der ruim, né? Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham me entendido um pouco sobre o assunto, sobre o que eu tentei passar pra vocês. É um assunto que eu fiquei bem assim, falei, nossa, eu preciso falar lá no YouTube, porque eu procurei um monte de vídeo aqui falando sobre isso e não achei nenhum. Na verdade, eu achei de uma moça, eu não lembro o canal dela, eu esqueci, senão eu até falava aqui. E ela também falou a mesma coisa, praticamente, tipo, ela falou que ela conversou com a médica e tal, a médica também pediu pra tirar. E assim, eu falei, gente, como um assunto desse, numa época dessa? Porque, querendo ou não, tem muita gente que usa trança, muita gente que usa mega hair. Eu mesma, eu vivo trocando de cabelo e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E é isso, gente. Eu quis passar mais ou menos o que eu entendi, o que eu aprendi. E espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhem, comentem. Se eu tiver falado alguma coisa que também bobagem, sei lá, pode comentar. Que daí eu vou procurar saber melhor também sobre o assunto. Até fiquei bem assim, vou querer a fundo tentar achar mais coisas sobre isso. E qualquer coisa eu venho até aqui falar pra vocês. Espero que vocês gostem. Indica para suas amigas. E é isso, um beijão. Até a próxima.